Fala, coisa rica, tudo bem com você? Aqui quem vos fala é Cláudio Bonel para mais uma aula desse treinamento totalmente excelente. Treinamento de quê, Bonelzinho? Isso aqui, ó. Deixa eu botar minha canetinha aqui. Storytelling com dados, que faz parte do projeto Presente de Natal com Dados, desse lindo, cara, dessa linda organização, dessa linda iniciativa chamada Dado Humanizado. Bonel, que porra é essa que você está falando? Solta aí, produção. Ah, mentira, não tem produção nenhuma. Continuamos assim, bem amador. Então presta atenção. Como é que funciona, cara? O que é o projeto Dado Humanizado? Dado Humanizado, cara, é uma iniciativa minha, do Cláudio Bonel, com apoio do Mafra, apoio do Augusto Melo, que visa o seguinte, cara, fornecer treinamentos gratuitos, não vendemos nada na imersão, no lançamento, não é porra nenhuma, tá? Viu a iniciativa Dado Humanizado, já sabe que é um projeto de cunho social, de transformação social, educação com a finalidade de ser transformadora socialmente, transformar socialmente um local, obviamente, um local que precisa de ajuda, beleza? Isso é a iniciativa Dado Humanizado. Dentro da iniciativa Dado Humanizado, nós temos diversos projetos. O que está rolando agora é o Presente de Natal com Dados, que é um treinamento de storytelling, que consiste em quem? Gratuito, como já disse, 100% gratuito. É seu para sempre, vai ficar no meu canal do YouTube. E você, se quiser um certificado, pô, Bonel, eu fiz o treinamento, quero um certificado, como é que eu faço? Você vai fazer uma doação no projeto. O link está por aqui, ó, em algum lugar aqui dessa tela. Tem o link aqui, ó, para tu fazer a doação. Faça a doação. Você vai receber um certificado da Dadoteca, certificado válido em todo o território nacional. E além disso, cara, esse teu dinheiro vai ser convertido em brinquedos que vão ser entregues para crianças lá do Complexo do Alemão, aqui uma favela aqui do Rio de Janeiro, em parceria com a Clínica da Família Bibi Vogel. Beleza? Então vamos ao que interessa, aula 7. Porra, Bonel, eu cheguei agora, tô perdido. Aula 7 já. Eu falei, aula 7 já, meu irmão. O negócio já tá, ó, pau na máquina já, terceira semana já de aula gratuita para você. Para aqui, vai lá no meu canal, procura a playlist Storytelling com Dados. Assiste todos os vídeos, porque isso aqui é uma sequência, né? Você precisa vir no embalo, né? Vir subindo degrau por degrau para você conseguir entender, porque hoje nós vamos falar de característica de uma boa história com dados. A famosa retórica. O nome técnico é retórica, tá? Storytelling é um nome popular, um nome comercial, né? Retórica não é um nome comercial, né? E o que consiste uma retórica? Quais são as características de uma boa história com dados? Cara, a primeira dela, e eu venho falando isso constantemente, se tu pegar aí todos os vídeos, todas as aulas, inclusive as ao vivo, você vai sempre ouvir eu falando, entenda o contexto, quem é o seu público, conheça a tua plateia, conheça teu interlocutor. Quando eu falo público, pode ser uma pessoa, pode ser 1000 pessoas. Conheça o seu público. A história não é para você. Bota isso na tua cabeça. A história não é para você, é para o seu interlocutor, para a sua interlocutora, para os seus interlocutores. O gráfico que eu apresento para um público A, a retórica que eu conduzo a minha história para o público A é uma. A retórica que eu conduzo a minha história para o público B é outra, por mais que a visualização de dados seja a mesma. Eu tenho falado isso constantemente. Na aula de visualização de dados e de saturação, eu falei muito sobre isso. Então entenda que a tua retórica é orientada para o público. Mudou o público, muda a retórica. Mudou o público, muda a tua história. Ah, Bonel, mas é o mesmo gráfico. Problema, públicos diferentes. Eu cito esse exemplo clássico. Você vai apresentar dados de segurança pública. Para policiais militares, a história é uma. A retórica é uma. Para a sociedade civil, a história é outra. A retórica é outra. Eu não posso conduzir a minha apresentação igual para públicos distintos, beleza? Ah, Bonel, mas eu estou aqui fazendo uma apresentação para 100 pessoas. Show de bola, não tem como tu conhecer um por um, mas você precisa entender quem são essas 100 pessoas. São estudantes? São profissionais do mercado? Que mercado? Qual é a maioria? A maioria é o quê? Educador, professor, funcionário público, militar? É o quê? Quem é essa maioria? Beleza?
Então, entenda isso. É orientada para o público, não é para você. O bom orador, ele vai dizer aquilo que é importante que o interlocutor escute. Lembre-se, nós falamos lá na última aula de foco e atenção. É importante que ele escute, ou seja, a verdade. Próxima aula, nós vamos falar sobre teoria da verdade, o que é verdade. Isso é muito importante, é importante que se assista. Então é importante para o que seu interlocutor quer ouvir, beleza? Porém, a verdade, não é mentira. Não é sugestionar um caminho que disfarce a verdade, beleza? Tranquilo? Por isso você precisa saber como se comunicar com cada público. Importantíssimo. Isso aqui é importantíssimo. A retórica, você está falando em público, a entonação da voz em certos momentos, os gestos, a linguagem corporal é muito importante. Você pode ver quando eu falo com vocês aqui, eu estou sempre gesticulando, estou falando, dou uma entonação em alguns momentos, falo um pouco mais baixo em outros, enfim. Isso é muito importante para destacar os pontos que precisam ser destacados, para focar a atenção. A linguagem corporal, ela também conduz uma conexão de foco de atenção, beleza? Isso é muito importante. Então, primeira característica orientada ao público, lembre-se, aula 2, se eu não me engano, falamos muito de contexto. Ali você vai definir o teu público. Isso é planejamento. Tranquilo? Pegando o gancho, vemos para a retórica, a segunda característica que é planejada. Tua história, brother, sister. Não inventa ideia. Não cai na idiotice de fazer uma retórica, fazer uma apresentação, contar uma história através dos dados, sem planejamento. Por isso que existe a aula 2. Lá vem a aula 2. Falamos sobre planejamento. Então, entender os dados, encontrar fatos, correlacionar. Estão falando o que aqui? De lógica. Lógica. De gramática. Gramática no sentido de entender os signos. Não os signos do zodíaco, né? Olhar para isso aqui, ó, e saber que é um mouse. Entender, tá ligado? Empatia, ó, ouvir. Então, entender, conhecer os dados, entender os fatos, ser capaz de correlacionar. Faça o seu dever de casa. Bonel, vou fazer uma apresentação para a área de RH. Não faço a mínima ideia do que é turnover. Faz o dever de casa. A maior enciclopédia do mundo está ao alcance das suas mãos aqui no celular. Google. E você não vai entrar nesse fato, nesse mérito aqui, porra. Mas tem que saber o que é um site. Uma fonte, não diz nem site, uma fonte de informação idônea e uma fonte de informação zoada. Porra, pelo amor de Deus, né? Não vou aqui falar de fake fato aqui, pelo amor de Deus, tá? Então você tem que ter esse discernimento também, pelo amor de Deus. Então pesquise, faz o dever de casa. Ao invés de você sentar, ao invés de você deitar na cama e ficar lá em Facebook, Instagram, os caralho a 4, vá pesquisar, faz o dever de casa. Não demole, beleza? Pesquise. Construa as suas análises, visualização de dados e saturação. Construa essas análises na mesma coerência de que você correlacionou os dados e fatos pesquisados. Construa as análises também já pensando naquilo que você vai falar, já estruturando a sua história. Lembrando, a tua visualização de dados, ela tem que estar conectada com a tua fala. O que o teu interlocutor está vendo no gráfico, no dashboard, enfim, tem que estar conectado com a tua fala. Ele tem que ver a conexão, ele tem que ver a coerência para ele poder entender o ponto que você quer chegar, a venda que você está fazendo. Beleza? Isso é muito importante. Lembre-se de focar a atenção naquilo que é na exata medida que vai comunicar-se, vai conectar-se com o teu interlocutor. Então, a visualização de dados, saturação, focar a atenção, tudo isso tem que estar muito coerente, muito conectado com a tua fala. Isso é uma dica que eu sempre dou agora. Escreve o discurso. Na aula 2, eu mostrei a estrutura da tua retórica. Escreve o discurso. Escreve. Pega um papel, a boa e velha técnica da escrita, porra, é antiga para cacete, brother. Pega o papel, caneta, lápis, lapiseira, enfim, pena, o que você quiser. Pega a porra do papel, escreve tua história. Lê, depois lê a sua história. Lê baixo, depois lê para fora. Lê.
Ouça o que você está falando, vê se tem coerência. Conta a sua história para outra pessoa também, vê se está coerente, vê se não está muito difícil de entender. Lembre-se, às vezes você pode fazer uma retórica, contar uma história para um público de 300 pessoas. Por mais que tenham pessoas ali que não estão tão familiarizadas com esse dado, ela tem que ter coerência. Aquela pessoa, ela precisa ter coerência, precisa ver coerência naquilo que você está falando. Beleza? Sempre falo isso, vou repetir. Não faça de improviso. Aqui, eu falo de anotar a retórica. Está aqui, ó. Minha retórica está anotada aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Aqui volta e meia eu olho aqui para poder me guiar. Isso aqui é a minha guia. Eu vou me guiando, tá? Não faça. Isso aqui está dentro do planejamento, beleza? Não faça de improviso. Tenho certeza que você que está aí já viu algumas retóricas improvisadas que foram uma bela de uma merda. Podemos citar algumas aqui, ó. E aí, independente do viés político, por isso que eu vou citar pessoas de cada lado, para depois ninguém fala, Bonel é petista, Bonel é coxinha, caralho, foda-se, não sou porra nenhuma, beleza? Então, sem viés político. Nossos dois presidentes, né? Dilma adorava fazer discurso sem planejamento. Um discurso político é uma retórica. Então a gente via a merda que era, tem memes eternos. Bolsonaro segue a mesma linha. Adora fazer discurso sem planejamento. Vai falar com um repórter na rua sem planejamento. E aí a gente sabe as merdas que são faladas aí, que são ditas, né? Porque também é outro que não se planeja, não sei onde é que estão os assessores dessas porra desses presidentes. Beleza? Tranquilo? Então planeje-se. Não invente moda. E outra, cara, e não menos importante do planejamento. Prepare-se para as divergências. Prepare-se. Quando digo preparar, é anotar mesmo. Quais são as possíveis perguntas que poderão vir da plateia para você? Quais são as possíveis perguntas que o teu interlocutor pode fazer para você? Quais as divergências? O que pode fazer com que ele impeça de comprar a sua ideia? Anote essa porra num papel, beleza? Retórica é planejada. Planejada. Fala bem baixinho aqui, ó. Planejada. Beleza? Porra, não invente moda. Não fique putinho. Não fique irritadinha. Beleza? Ah, não, porra, porque os dados estão mostrando aqui. Beleza, o interlocutor ele tem o direito de fazer qualquer pergunta para você. Então seja resiliente, tenha paz, absorva. Às vezes a pergunta vai ser grossa, vai ser uma discordância grossa, você tem que estar ali. Ó, coisa rica aqui, ó. Ó, coisa rica, show, vê a pergunta, tu é nóis, pô. Aqui, ó, domina no peito, pá, ó, pega de primeira. Não se apurrinhe, então planeje-se. E mesmo fazendo isso tudo, pode dar errado. Tua ideia pode não ser vendida, tá? Sério? O planejamento é para reduzir, mitigar, que é o termo bonito, mitigar, ou seja, reduzir os riscos de dar merda. Beleza? Próxima, persuasão. Persuasão, sempre quando a gente ouve essa palavra persuasão, a gente já acha que é putaria, vou enganar os outros. Não é isso, cara. Não é isso. Tá? Nem toda comunicação é retórica. Nem toda comunicação vai ser uma retórica. Beleza? Mas a retórica é um tipo de comunicação que visa convencer alguém de uma ideia. A ideia, nesse caso, é a tua opinião. Tua opinião, não. Teu conhecimento. Sempre falo isso. Né? Não é opinião. Tu não vai defender uma opinião. Opinião é baseada em achismo, tá? Então, sempre quando fala minha opinião, então opinião não é fundamentada. Opinião é baseada em achismo. Beleza? Então, você tem aqui, ó, uma hipótese, uma ideia. Beleza? E aí você faz a pesquisa. Se conecta, você encontra aqui o teu conhecimento, que é baseado em dados, nesse caso específico aqui, né? História está ali com dados, baseado em dados. Esse conhecimento é baseado em dados. Então você tem ali uma ideia, você tem ali um fato comprovado, um conhecimento, você comprovou com dados aquela tua hipótese. Então, cara, você vai comunicar, você vai fazer essa comunicação de forma persuasiva, sem putaria, com ética. Vimos na aula de foco atenção, aula anterior, falando muito sobre ética, muito sobre valores. É para apresentar a verdade, por mais que você discorde da verdade que está apresentada nos dados. Ah, Bonel, mas eu não quero saber, brother. Você precisa apresentar a verdade, por mais que você discorde da verdade. Se o dado apresentou A, você tem que apresentar A. Ponto. Não tem ideia, tá? Isso é inegociável.
Quando a gente for falar de teoria da verdade, você vai entender. Isso é inegociável. Quando a gente fala de storytelling com dados, não tem negociação. Óbvio, né, cara? Uma estrutura validada, homologada, né, íntegra, os dados ali estão com qualidade. Aquele dado que você está apresentando ali foi um dado homologado, validado, tá? Então, storytelling com dados não tem negociação. O que o dado apresentou precisa ser apresentado. Não mascare, não sugestione uma falsa verdade. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Arrastafarai. Então, beleza. Outro ponto importante da persuasiva. Às vezes, cara, você vai convencer a pessoa de algo que sequer ela tinha noção. Isso é muito doido isso, né? Porque às vezes o dado vai mostrar, isso quem trabalha com análise de dados sabe o que eu estou falando. Às vezes o dado vai apresentar algo totalmente fora da tua caixinha. Você não tinha sequer pensado naquilo. E o dado vai te mostrar alguma coisa. Então pensa nisso, porque às vezes você pode, inclusive, colocar essa pessoa dentro de um contexto que sequer ela sabia que existia. E você precisa se planejar para isso. Beleza? Para não parecer um negócio leviano, para não parecer mais uma das sacanagens, tá? Isso é muito importante. Vamos lá. Próximo, com valores, como eu disse, é comunicação com ética, não é mentira, não é sugestão de uma falsa verdade, não é mudar a direção da verdade. A gente aqui não é mágico, a gente não é ilusionista para ficar, enganando os outros. Beleza? Essa porra aqui não é entretenimento. É storytelling com dados. Beleza? Por mais que você discorde da verdade que o dado apresentou, tu vai ter que apresentar essa verdade. Ou então bota teu bonezinho, pendura a chuteira e vai descansar, vai para casa e tira férias eternas. Tranquilo? Valores. Retórica não é manipulação. Caraca, eu vou repetir isso toda hora daqui para frente. Não minta, não engane. Só fale o que você tenha certeza. Na retórica, não tem opinião, não tem achismos. Não tem. Olhando aqui esse dado, eu acho que esse dado... Não, você não acha nada. Você se planejou, você tem certeza do que você está falando. Você estudou. Tranquilo? Seja transparente. Aquilo, né? Você discorda da verdade apresentada. Seja transparente. Fala, no meu ponto de vista, no início da minha pesquisa, eu não tinha noção que a gente ia chegar nesse caminho, porém chegamos, então temos um problema, e o problema é esse, por conta disso, e já chega com a solução. E o que a gente pode fazer é ação A, ação B, ação C, e monitorar a cada 15 dias. Entendeu? Seja transparente. Quem trabalha comigo aqui na Dodoteca sabe como é que é. Eu falo para todo mundo isso aqui. Seja transparente, fala a verdade. Tá dando merda? Fala a verdade, cara. Fala a verdade. Porque por mais que seja ruim a verdade, por mais que seja uma parada escrota, que dê merda, pelo menos você está colocando todo mundo na mesma página. Você vai ter um time trabalhando por você. Tranquilo? Então seja transparente. A boa retórica ela não é para enganar, ela é para apresentar um fato fundamentado, argumentado. Beleza? Tranquilo? Então, não invente moda. Não minta. Tranquilo? Vou repetir isso de novo. Pega a porra do... Não anotou ainda não, você pega a porra do post-it aí, anota e cola na parede aqui. Por mais que você discorde da verdade que o dado está apresentando, essa verdade precisa ser comunicada. Beleza? Por mais que você discorde da verdade, esta verdade precisa ser comunicada, precisa ser apresentada. Tranquilo? Seja transparente, idôneo, com ética essa porra. E por último, não menos importante, o objetivo final da retórica é justamente esse, né? Foi mudar um pensamento do teu interlocutor, fazer com que ele compre a tua ideia, que ele consiga ver coerência naquilo que está falando, naqueles dados que você está apresentando, naquilo que você está falando, nas conexões que você criou, na hipótese que você apresentou, na pesquisa que você foi fundamentar a tua hipótese, na solução apresentada. Tá lá, aula 2, porra. Falei isso lá na aula 2. Aula 2, tá lá. Esse é o grande objetivo da retórica. Seja sempre... Vou repetir de novo, tá? Se você não anotou, anota aí também. Seja sempre resiliente, tenha paciência, não se estresse, não se aborrinhe, porque vão discordar de você, vão discordar do seu pensamento. Aí tu vai ficar assim, porra, mas o dado... Vão discordar, cara. Normal, acontece.
Foque sempre na fundamentação de sua pesquisa. Nunca saia da linha da sua pesquisa. Você analisou o dado, você pesquisou, está fundamentado. Discordou, traz a pessoa de novo para dentro da tua pesquisa. Contextualiza de novo. Talvez pode ter sido só uma falha de comunicação, uma falta de entendimento de alguma coisa que você não conseguiu conectar. Não sai da tua pesquisa, não sai do dado. Traz a pessoa para dentro da sua pesquisa. Achei que vai ser alguém entrando aqui na minha sala agora. Traz a pessoa, traz o teu interlocutor para dentro da pesquisa. Não é você que tem que ir lá fora da pesquisa, não. Traz para dentro. Faz a pessoa enxergar aquilo que você fundamentou, aquilo que você pesquisou, aquele estudo, aquele planejamento que você fez. Beleza? Aí, ponto, por fim, né? Não leve para o lado pessoal, né? Não é porque a pessoa discordou de você, que você tem que se matar, vocês têm que se matar. Não é que uma pessoa é Flamengo e outra é Vasco, que tem que se matar, né? Afinal, assim, por falar nisso, agora saindo um pouco do assunto, o país já está muito dividido, né? Então nós aqui, nós somos adultos, você que está aí, né? É adulto, a gente precisa entender que as pessoas têm pontos de vista diferentes. Isso é comum, isso é normal. Então, ó, característica da retórica, público, mudou a retórica. Planeje-se, não invente nada de improviso, brother. Não faz essa merda. Também não precisa ser mecanizado, né? Não precisa ser algo mecânico, né? Seja você mesmo, tá? Não precisa, vou imitar o político tal, vou imitar falando. Não, seja você mesmo, tá? Seja você mesmo, só que de forma planejada, com os tópicos que precisam ser abordados, tá? Baseado na tua pesquisa, no dado, no teu entendimento, no teu estudo, porra. Persuasiva, com valor. Tá? Você precisa convencer alguém que aquilo que você está apresentando, aquele conhecimento que você está apresentando, é o caminho que precisa ser seguido. Aquela oportunidade, aquele problema, aquela solução precisa ser vendida, precisa ser comprada pelo teu interlocutor. Tá? Sempre objetivando mudar o comportamento do interlocutor, mudar o pensamento, fazendo com que ele se conecte né? Conectar duas vezes. Né? Conecte-se com o seu dado, com o seu fato, com o seu fundamento. Show de bola? É isso, próxima aula. Dia 7/12, segunda-feira, né? Segunda-feira, 8 horas, também vai ser uma videoaula. Aula 9. Aqui, essa aula aqui é uma complementação disso que nós estamos falando aqui. Se eu te perguntar agora o que é a verdade, tu sabe me responder? Possivelmente está aí pensando, né? Show de bola. Nessa próxima aula eu vou te apresentar o que é a verdade. Quais são as teorias da verdade. O que você precisa saber sobre verdade. Para que você não cometa erros. Erros de caráter, que eu digo, né? Erros de ética. Não seja antiético. Beleza? Nem antiética, né? Estamos falando aqui de duas pessoas. Então, não cometa esse tipo de desvio de conduta, digamos assim. Tranquilo? Aí no dia 9/12, que é na quarta, vai ser o encerramento. No encerramento a gente vou apresentar dados, vou me esforçar também em fazer um cenário de uma retórica, obviamente uma coisa mais encurtada, mas para que você consiga ter visão do que é uma boa retórica, beleza? Bom, acho que o objetivo da aula foi alcançado, era esse. Como eu disse, isso aqui faz parte de uma iniciativa chamada Dado Humanizado. Você viu lá, Dado Humanizado? Cara, a gente não cobra nada, a gente não vende nada, não é lançamento de produto, não é imersão de nada, não é nada. Tá? É uma iniciativa social, educação, como mola propulsora de transformação social. É isso, tá? Somente isso, mais nada. Então, se um dia você vê essa imagem, Dado Humanizado, e alguém te cobrar alguma coisa, fala comigo, Cláudio Bonel. Pode me chamar e falar. Tá? Porque tá errado, não é para isso acontecer. Tudo que você vê dado humanizado é de graça. Viu a minha imagem, viu o dado humanizado? É de graça. Não tem dado humanizado, eu vou te cobrar alguma coisa. Mas tem dado humanizado, é de graça. Esse treinamento aqui faz parte do projeto, da iniciativa, né, dado humanizado. O projeto chamado Presente de Natal com Dados. Consiste em um treinamento de storytelling com dados. Já estamos aí chegando na aula 8, na semana que vem. Semana que vem encerra, né? É a última semana de aulas, que consiste em ser um treinamento completo de storytelling com dados para você. De graça, é teu, eterno. Vai ficar no meu canal aí do YouTube
para sempre, enquanto o Google permitir que eu tenha canal, né? Qualquer dia ele não permite mais, mas está aí. É seu para sempre. E aí, se tu quiser um certificado, cara, entra aqui agora, tá aqui, o link está aqui embaixo. O link do Apoia-se. Clica aí, faz a doação, que tu vai ganhar um certificado maneiríssimo, cara, válido todo o território nacional, e vai ter a oportunidade de exercer o teu dever de cidadão. A tua doação, cara, vai se converter em brinquedo. Vai ser entregue para as crianças ali do Alemão, em parceria com a Clínica da Família Bibi Vogel. Beleza? Tranquilo? Esse era o objetivo dessa aula. Obrigado pela tua companhia. Tamo junto e boas análises. Tchau, tchau.